Olá, meu nome é Luiz Manaia, eu sou professor de português. E nós vamos conversar agora a respeito de um aspecto do idioma que nós chamamos de sintaxe, ou seja, construção. Sintaxe da concordância nominal. E o que é a sintaxe de concordância nominal? Toda vez que você organiza o pensamento e fala, você usa o quê? Duas palavras como núcleo, ou substantivo ou verbo. Na sintaxe de concordância nominal, você vai usar como núcleo o substantivo e as palavras que possam cercá-lo. Vamos à lousa para explicar melhor. Então você tem aqui a sintaxe de concordância nominal. Qual é o núcleo? É o substantivo, é a palavra principal. As outras classes gramaticais vão cercar o substantivo e mostrar ao leitor qual a verdadeira função. Então, por exemplo, o artigo. O artigo acompanha o substantivo, que é o núcleo, e concorda com ele em gênero e número. Qual é a função do artigo? É classificar o substantivo. Então, o artigo vai especificar o substantivo. Artigo definido, artigo indefinido. Então, ele pode definir, indefinir. Ele pode ser determinante de aproximação numérica. Então, essa é a posição do artigo perante o substantivo. O adjetivo é designativo ao substantivo. E de que forma ele vai caracterizar o substantivo? Por meio de uma qualidade ou de um estado. Uma mulher bela é uma qualidade. Uma mulher triste é um estado. Portanto, o processo do adjetivo é a caracterização do substantivo, que será sempre o núcleo. O pronome acompanha o substantivo também e concorda com ele em gênero e número. Às vezes, o pronome substitui o substantivo. Então, esteja atento ao pronome pessoal no caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes que substituem o substantivo. Por isso que você chama de pronome pessoal. No caso dos outros pronomes, então ele pode indefinir, ele pode demonstrar. O pronome pode ser determinante de posse do substantivo. Meu caderno. Indefinido, algum caderno. Demonstrativo, este caderno e assim por diante. Por último, o numeral. O numeral também acompanha o substantivo, como todas as outras classes gramaticais, ele acompanha o substantivo e concorda com o substantivo em gênero e número. Ele relaciona o substantivo, ele classifica o substantivo. Com o numeral você pode somar, dividir, multiplicar, subtrair os substantivos. Então, esse é o posicionamento do numeral diante do substantivo. Agora eu vou mostrar a vocês um texto, e de acordo com o processo do texto, nós vamos estudar as palavras para o processo, ou para ajuda, ou auxílio no processo da interpretação. Está bem? Então vamos lá. Você está aí diante de um texto. A política brasileira corre entre um e outro caso paralelos. Os crimes de lesa pátria não são os mesmos, se considerados os poderes financeiro e político do cidadão. Os crimes de lesa direito, se convenientes, fazem dos governos surdos mudos. Perdida a dignidade e o direito, restam poder e alma sujos. Esta, pela dignidade que lhe tiraram, e aquele por viver por um único fim, desobedecer ao direito. Então vamos estudar os termos que estão ligados aos núcleos. A política brasileira corre entre um e outro caso paralelos. Então vejamos. Quando você estabelece a expressão um e outro, então o que é que você faz? No caso de um e outro, é uma expressão. Então, o substantivo fica no singular, caso. Se houver adjetivo, o adjetivo irá para o plural. Um e outro soma as ideias, como nenhum nem outro. São ideias de soma. Portanto, um e outro aluno, estudiosos. Uma e outra mulher, juntas. Um e outro caso, paralelos. Essa é a colocação. Portanto, diante da expressão um e outro,
Se houver o substantivo, fica no singular. Se houver adjetivo, o adjetivo irá para o plural. Observe o termo lesa, encarado aí, ou lógico, colocado aí como uma função, exercendo uma função de adjetivo. Então, o que acontece? Ele vai acompanhar o substantivo e deverá concordar com o substantivo em gênero e número. Portanto, crimes de lesa pátria, crimes de leso direito. Veja aí no texto. Lesa pátria, portanto, feminino, portanto, singular. Então, lesa. Leso direito, feminino, masculino e singular. Portanto, o adjetivo leso, lesa, concorda com o substantivo em gênero e número, acompanhando o substantivo. Então, você tem o processo dos crimes de lesa pátria, crimes de leso direito. Essa é a colocação. Você está aí, então, diante da presença do substantivo, mediante dois, né, adjetivos. Então, você tem poder financeiro e político. Eu tenho o poder no plural, os poderes financeiro e político. O artigo, elemento especificativo do substantivo poder, vai fazer o quê? Vai concordar obrigatoriamente os poderes financeiro e político. Mas eu tenho outras construções, se eu quiser. Eu posso trabalhar com a eficiência do artigo. Como o elemento especificativo, então o artigo ele me dá essa possibilidade. Como é que eu vou fazer, então? O poder financeiro e o político do cidadão. O poder financeiro e o político do cidadão. Então, eu estou fazendo com o quê? Com que o artigo, em primeira instância, em primeiro momento, o que é que ele faz? Ele acompanha o substantivo poder. No segundo momento, ele substitui o substantivo poder. É como se você dissesse o poder financeiro e o poder político do cidadão, ou o poder político e o poder financeiro do cidadão. Então, eu posso trabalhar com o plural ou fazer a concordância fazendo uso do elemento especificativo do artigo. Tudo bem? Essa é a colocação que você tem quando você substitui ou tem a possibilidade de substituir. Tá? Então, eu tenho lá os poderes legislativo, executivo e judiciário, e eu posso ter o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Essa é a formulação que você tem para esse processo do substantivo sendo acompanhado por dois adjetivos. Tá bem? Surdos mudos, governos surdos mudos. O elemento surdo-mudo é um adjetivo composto, portanto o hífen é obrigatório. Normalmente, quando você tem um adjetivo composto, o que acontece? Somente o último elemento varia. Nesse caso, na língua portuguesa, ele é o único elemento composto em que os dois elementos variam. Qual seria a explicação para isso? Porque surdo-mudo é o único elemento, em um idioma, é o único elemento de adjetivo composto em que os dois elementos vão para o plural. Então é simples. O adjetivo composto surdo-mudo é o único elemento adjetivo que substitui o substantivo. Eu coloquei como exemplo aí o que você pode trabalhar, né? Então, exemplo, os alunos surdos-mudos fazem provas especiais nas escolas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso retirar alunos e dizer os surdos-mudos, né, fazem provas especiais nas escolas. Essa é a colocação. Mas veja bem, é o único elemento adjetivo composto em que os dois irão para o plural. Tá bem? Nenhum problema? Então, observe aí, né, atento, né, ao texto, para que você possa trabalhar essa colocação. Por exemplo, eu tenho perdida a dignidade e o direito. Eu tenho dignidade e direito, eu tenho dois substantivos. Só que eu tenho um adjetivo só. No primeiro momento, o que foi que você viu? Poder e alma sujos. Dignidade e direito perdidos. Você pode trabalhar dessa forma também. O que você viu anteriormente foi um substantivo para dois adjetivos. Agora você está vendo dois substantivos para um adjetivo. Portanto,
Se o adjetivo anteceder, preceder os substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Perdida a dignidade e o direito. Restam poder e alma sujos. Então, o adjetivo posposto aos substantivos, você pode ter como determinante dois aspectos. Primeiro, concordar com os dois, levando para o plural, estabelecendo o masculino. O masculino prevalece porque o masculino generaliza. Então, você tem a forma de perdida a dignidade e o direito, ou poder e alma sujos. Então, eu vou fazer com dignidade e direito. Você viu quando o adjetivo antecede. Vamos colocar o adjetivo após. Dignidade e direito perdidos. Dignidade e direito perdido. Ou direito e dignidade perdida. Portanto, se ele estiver após, ele pode ser levado para o plural, sendo no masculino, porque o masculino generaliza, ou concordando com o mais próximo. Poder e alma sujos, poder e alma suja. Tudo bem? Quando você estabelece agora a relação dos pronomes, principalmente no caso dos pronomes demonstrativos, então entenda bem, você vai ter de acordo com a proximidade ou distância do substantivo. Na proximidade, você vai usar o esta. Então, esta, você está concordando com alma. Porque foi o último elemento a ser citado. Poder e alma sujos. Esta, pela dignidade que lhe tiraram. Esta é a alma, o último elemento a ser citado. Portanto, esta é o mais próximo. Esta e aquele, quem é o aquele? O poder, o mais distante. Sendo o mais distante, então aquele. E aquele por obedecer a um único fim, obedecer ao direito. Tudo bem? Então, essa é a colocação da concordância e de elementos, onde você trabalha com a concordância. Tá bem?